E o texto diz que Pedro come, os discípulos comem. Quando eles terminaram de comer, Jesus, ele vai se manifestar para Pedro. Entendeu? Vê que coisa interessante aqui, a gente vai voltar para lá para você entender. Porque as pessoas às vezes pregam e dizem assim, que Pedro, irmãos, ele errou. Irmãos, quando Pedro disse que queria morrer por Cristo, ele disse na presença de quem? Quando Pedro disse que morreria por Cristo, ele disse na presença de quem? Dos discípulos. De todos os discípulos. Jesus, olha, olha, um de vocês que estão aqui é o diabo. Bem pronto. Aí começou a contenda. Senhor, quem é? Quem é? E alguém disse assim, olha, pergunta ele. Alguém chega para o discípulo e vai, pergunta a ele quem é. Aí Jesus diz assim, olha, aquele que mete comigo, aquele que eu der, um bocado molhado, esse há de me trair. Isso é que Jesus está indo a via da crucificação, está nos ensinando. Por quê? Olha, aquele que eu vou dar o que? Um bocado molhado. Ele molha, o põe da quem? A Judas. Sabe o que significa isso aí? Olha, quem é que vai trair? É aquele que eu vou honrar. O bocado molhado, tá certo? Isso era dado a quem o indivíduo queria honrar. Olha, quem é que vai trair? É aquele que nesta noite eu der um bocado molhado. É aquele que nessa noite eu vou honrar. Tem pessoas, irmãos, que é terrível. Você pode fazer o que você fizer para ele. Ele é ingrato. Entendeu? Na primeira oportunidade que ele tiver, ele passa o pé e você não quer nem saber. Não importa o que você fez por ele, irmão. Entendeu? Precisa entender isso aí. Aí Jesus vai dizer assim, Judas vai embora, a gente sabe o fato, histórico. Deus, olha, essa noite vocês vão se escandalizar diante de mim. O que é que Pedro diz? Na frente de todos. Eu não. Ainda que eles se escandalizem, todavia eu não vou me escandalizar. Se for necessário, eu morro contigo. Pedro está demonstrando um amor. Que amor seria esse? Não. Seria o amor ágape. Olha, se for necessário, eu dou a vida por ti. Pedro está demonstrando na presença de todos um amor incondicional. Um amor que ele tinha? Não, irmão. Pedro estava mostrando algo que ele não tinha e Jesus conhece, irmão. Aí vem Jesus diz assim, olha, não vai por aí não, vai dar errado, cara, vai não, eu conheço, eu sou fiel, eu estou com Jesus no bolo, Jesus conhece a natureza, irmão, do homem. Jesus está dizendo a Pedro que Pedro vai negar e Pedro vai questionar Jesus. Aí Jesus diz assim, olha, esta noite, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Que a gente aprendeu, né? Acho que alguns já sabem isso aqui, os mais antigos, que quando Roma invadiu a Palestina, os romanos dividiram a noite em 2 vigílias. 4 vigílias, certo? A primeira vigília de 6 às 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite a 3 da manhã e a quarta de 3 a 6 da manhã. Certo? Só que a história diz que na terceira vigília, 3 horas da manhã, porque Jesus foi julgado de forma ilegal, precisa entender que o galo ali não é um animal, ok? Na casa do sumo sacerdote não tinha animais de unhas fendidas, porque era proibido pela lei. Os animais limpos para o sacrifício eram o quê? O bode, o cordeiro, o novilho, a pomba e a rolinha para as famílias pobres na época, que poderia encontrar no mar. Entendeu? Ali não é o galo que cantou. Existia uma tropa romana chamada de tropa pretoriana romana. Eles eram chamados de galinhos. No chapéu dele tinha uma pena de galo assim. Ali não era o galo. Ali era um instrumento. Você pode pesquisar em qualquer livro histórico. Era um instrumento que era tocado de 3 horas da manhã para a troca da guarnição romana. Quando o instrumento era tocado, e o toque era chamado de um cantar do galo, um soldado saía e outro entrava. Precisa entender que o galo nunca cantou, fez as pessoas pregam aí, o galo cantou, entendeu? Não sei se foi o Rodilão, se foi o Garnizé, mas ele cantou.
cantou, o galo nunca cantou, irmãos. O que foi tocado ali foi um instrumento musical, tá certo? Um instrumento de sopro, e o toque ali era chamado de o cantar do galo, que era tocado de 3 horas da manhã para a troca da guarnição romana. Resumindo, isso implica dizer que Cristo estava dizendo para Pedro: antes da troca dessa vigília, tu me negarás. Você vai me negar. 3 vezes. E o que é interessante é que quando Pedro nega Jesus, ele está diante de quê? De uma fogueira. Está com o fio lá se esquentando. Ele diz: olha, ei, você estava com ele, não? A tua fala te denuncia, tu és Galileu. E Pedro começou a chutar, a praguejar. Eu não conheço esse homem, jurar, irmãos. E Lucas diz que Jesus olhou para ele. Aquele olhar de Jesus acabou com a vida do pescador, irmãos. Aí, terceira vez que Jesus aparece, está Pedro lá comendo. Na primeira e a segunda vez, Jesus não foi a Pedro. Jesus esperou Pedro vir a ele. Como Pedro não veio, aí Jesus matou ele. Quando Pedro está comendo, já está lá uma fogueira, assim não é mesmo, irmãos. Está os discípulos todinhos reunidos, alguns discípulos, né? Reunidos ali. Está a fogueira, no mesmo ambiente hostil que ele nega Jesus. A mesma cena. O mesmo ciclo. Os palhaços, vou usar esse termo, é diferente. Mas o ciclo é o mesmo, irmãos. Jesus está ali. Só que quando eles terminam de comer, vê só que é interessante. Ele vai dizer assim, olha. Ele vai dizer assim, ó. Leguei toi, Simoni Pedrói, Ro e Jesus. Ele vai dizer assim, Simão Ionu, Agapás, ele diz, olha. E diz a Simão Pedro, Jesus, isso é original, viu, irmãos? Simão de João, amas a mim mais do que este? Ele usa a expressão Preontuton. Você me ama mais do que estes aqui? Quando Pedro disse que amava Jesus e daria a vida por ele disse na frente de quem? De todos. Vê a palavra de Pedro. Se todos eles negar aqui, eu não nego, não. Eu vou por ti. Agora, diante de todos, Quis demonstrar um amor que ele não tinha, um amor incondicional. Aí Jesus usa a mesma expressão, Simão e Anu, Agabasme. O amor ágape é o amor de quem? Deus. Qual é a pergunta de Jesus para Pedro? Pedro, você me ama com o amor de Deus? Você me ama com aquele amor que você disse lá que me amava, mais do que esses aqui que também me negou? E não só foi Pedro que negou Jesus. Todos negaram Jesus. Todos se espalharam, todos fugiram e deixaram Jesus sozinho. Entendeu? E Pedro diz o quê? Ele vai responder, vê a resposta de Pedro. Ele pergunta se Pedro ama com o amor de Deus. Ele usa a expressão agapaspe. O amor ágape é o amor de Deus. Aí ele responde aqui, ó. Leguei autor, nai curié, se rodar, rotifilou. O amor filo é amor de quê? De amigo. De amigo. Só que Jesus não perguntou se ele amava como um amigo ama. Ele perguntou a Pedro se Pedro amava com o amor de Deus, se ele amava como Deus ama. Aí Pedro já se murcha. Nai criei, roti, filou, eu te amo, mas é como amigo. Aí Jesus diz para ele assim, olha, e diz a ele, alimenta os cordeiros meus. Tem a oportunidade que só Jesus dá. Olha, você me traiu, mas eu conto com você. Alimenta os cordeiros meus. A primeira obrigação do pastor, ele se tornou pastor da igreja apostólica, alimentar o rebanho. Pastor sem palavra dentro da visão de Deus não é pastor. Pastor ele é o dispenseiro. Pastor é o homem da palavra. Pastor não tem palavra. Eu conheço pastor que nem prega pé, irmão. Não, eu sou aqui só para administrar. Ele tem uma equipe de pregadores. Está errado. O pastor, ele é o homem da palavra. Paulo chama o pastor de dispenseiro, que vem de dispensa. Qual é a função do dispenseiro? Trazer o alimento, o pão, a ração para dentro. É ou não é? Então observe.